E foi Como é que surgiu o Paulinho Gogó? Eu tava saindo da Rádio Tupi, eu fazia uma outra personagem lá, mas eu queria um personagem mais popular, mais que se identificasse, que as pessoas se identificassem mais com ele. Se identificasse com o povo, que o povo se identificasse muito com ele. Eu saí da rádio, eu pegava o ônibus na Praça Mauá para ir para São João de Meriti. Sempre que eu saía às sextas-feiras, no Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto, ficava o pessoal ali no pagode, com calça seda javanesa, calça de vinco, camisa de seda javanesa, sapatinho bicolor. E eu ficava parando ali e ficava, cara, isso aqui dá um personagem, isso daqui. Que aí ficavam contando história, né? Cada um contava uma história. E toda sexta-feira eu parava ali no botequim e ficava tomando refrigerante. Naquela época, hoje eu não tomo mais refrigerante. Aí ficava ali, e aí eu falei, quer se dar um personagem. Eu comecei a escrever, montar a estrutura do personagem, que conta a história, conta a derrota, conta a vitória, que, enfim, que fala sobre qualquer assunto, mas da maneira dele. Só que me faltava a voz do personagem. Eu já fazia várias vozes na Tupi, era um programa policial humorístico, Patrulha da Cidade, mas a voz pro personagem tinha que ser uma voz diferente das que eu usava para outros personagens flutuantes no programa. E aí teve um dia que eu saí da rádio, cheguei mais cedo, fiquei conversando com o dono do botequim, fiquei trocando ideia com ele, igual a gente tá batendo papo aqui, que eu já até conhecia ele, né? Aí entra um negão, cara, um negão assim, dos 2 metros de altura, ele já entrou falando, seu Marinho, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. E eu olhei pro cara, eu falei, a voz do Paulinho Gogó. Olha. Só que aí eu comecei a olhar pra ele demais, assim, pra poder pegar a sonoridade, pegar o timbre, pegar a embocadura, o jeito de falar, de olhar, pegar, né, a expressão corporal. E eu não percebi que ele tinha percebido que eu tava olhando pra ele. Daqui a pouco ele falou assim, seu Manel, é permitido o homem sexual frequentar o estabelecimento do senhor? Ele achou que eu tava paquerando ele, né? É. Falei, ô irmão, olha, eu não sou gay, não tem nada contra, é que eu trabalho na rádio aqui, eu tô precisando da voz de um personagem, precisando dessa voz, você entrou com essa voz, então é por isso que eu fiquei te olhando. Ele, tu não é homem sexual, não? É. Eu falei, sou não. Aí ele, seu Manel. É. Aí, achei que ia pegar mais um hoje. E aí comecei a trocar ideia com ele, conversar com ele. E aí, no outro dia, experimentei na rádio, já com essa voz, e aí o personagem agradou na rádio, começou a receber. Naquela época era carta, né? Eu dava aniversário, fazia carnê social. Comecei a receber cartinhas, Paulinho Gogó, Paulo Tantã, na época, era Tantã de pagode. Era Paulo Tantã. Comecei a receber cartinha, o personagem foi caminhando na rádio, foi pegando força. E eu passei várias vezes naquele barzinho, eu nunca mais vi aquele cara, ele foi ali só pra me dar a voz. Perguntei pelo seu Manel lá, cadê aquele cara? Eu falei, cara, assim, ele veio poucas vezes aqui, eu não sei nem o nome dele, eu acho que o destino foi ali só pra me dar a voz do personagem. Mas aí você pegou tudo dele, assim, o erro de português? Não. Aí eu peguei o jeito de falar, de não sei o quê. De construção de texto, de histórias, eu fui elaborando, fui burilando, né? Mas com o tempo na rádio mesmo, contava uma história, aí arrumando umas analogias que vieram bem depois. Aí eu fui para a escolinha do Wagner Montes, escolinha do professor Raimundo, Chico Anísio. Aí quando eu olhei para o lado na escolinha do professor Raimundo, que era uma coisa que quando eu era criança eu ficava alucinado. Não queria, né? Não, mas eu não sabia que era profissão. Quando eu era criança eu falava, pai, me coloca para estudar nessa escolinha aí. Aí meu pai falava assim, mas por quê? Eu falei, não, porque o aluno erra a resposta e ganha 8. Não tinha isso? O senhor, vou dar uma nota 8 pro senhor, mas pela simpatia. Não, o senhor merece uma nota 0. Mas pela simpatia, vou dar uma nota 8. Chico Anísio, né, fazia o professor Raimundo, ele falava isso. Nota 0 pela resposta, mas pela criatividade merece uma nota 7. Eu achava que aquilo era uma escola de verdade. Bela escola, né? E aí, cara, o destino foi me colocando no caminho dessas pessoas. Aí o Washington Rodrigues me apresentou, falou de mim pro Chico Anísio, o radialista, e o Luiz Penido também. E eu aí fui pra escolinha, comecei a fazer muito show em circo. Circo, né? Opa, quantos anos eu circo, fiz? O leão, o público torce pro leão comer o domador. Porque o domador domar o leão é o certo, né? Então quando acontece alguma coisa de estranha, de errada, de diferente no circo, que a plateia gosta. O leão comeu o domador. O pessoal torce pra isso. O seu boneco, Lugui de Paula, falou, Manfrini, eu já fiz muito show em circo, mas eu não quero mais fazer. Posso te apresentar
pro cara que marca os meus shows? Falei, pode. E aí comecei a fazer 5 circos por dia. Saía de um, ia para outro, escolhendo o professor Raimundo 5 horas da tarde, imagina. A criançada. E aí, ali no circo, mas por inexperiência, eu começava assim, a pesar muito a mão, né? Assim, pro meu personagem. E no circo tinha muita criança. Eu comecei a ficar com vergonha das crianças. Então, para falar as coisas absurdas, eu comecei a pensar em analogias, porque eu ficava com vergonha das crianças, entendeu? E eu comecei a arrumar aquelas analogias de bater virilha, de dar uma chamuscada. Isso foi acontecendo por causa da Torcer vergonha. o pescoço da girafa. Entortar o pescoço da girafa, chorar o branquinho.